Bom dia se você é de bom dia, boa tarde se você é de boa tarde e boa noite se você é de boa noite. Eu sou Josias França e começa agora o primeiro Reticências, o seu programa de entretenimento no canal Oficina da Mente. E agora vamos para as notícias da semana. Enquanto o mundo se prepara para encarar dias piores da pandemia, Bolsonaro sugere que ele já deixou o Brasil. Com certeza, deixou o Brasil convencido de quem não votar em 2022. No meio da crise, o presidente brasileiro pensa em demitir o ministro da Saúde. Em seu favor, o presidente alega que ele é um cientista que acredita na ciência e que a Terra é redonda. Realmente, presidente, vindo de um cientista, quem diria? As ações do presida, vulgo Bolsonaro, despertaram o interesse de órgãos internacionais para as escolhas que os brasileiros fazem. Realmente, eu sou a favor de tirar os direitos eleitorais dos brasileiros e deixar os suecos votarem em nosso lugar. Afinal de contas, eles são educados, têm um cabelo tão liso e dourado que parece uma cachoeira de ouro e nos deram o eterno Dolph Lundgren. Agora, deixando de notícias e brincadeiras à parte, realmente nós temos vivido dias muito difíceis, mas você que está em casa, pratique exercícios de respiração, converse com pessoas, converse com seus amigos, procure-os ainda mais nesse momento tão difícil para você não se sentir tão sozinho. E aproveite esse tempo para conhecer outros canais, como o canal Oficina da Mente que você está ouvindo agora, e outros canais que você pode pesquisar na internet para ver dicas de entretenimento e como você consegue passar melhor o seu dia. E a dica de série de hoje é The English Game, que está na Netflix. The English Game conta a história do surgimento dos jogadores profissionais. Os pioneiros Fergus Suter e Jimmy Love são as peças principais dessa série, e numa época que o campeonato inglês era disputado apenas pela elite. A série remonta essa época em que os donos de fábricas eles criaram os seus times e inscreveram os seus funcionários como jogadores. Só que a regra não permitia que se comprasse jogadores. Então o que eles faziam? Quando tinha um funcionário de uma fábrica que jogava por outro time e ele era muito bom, os donos das fábricas contratavam esses jogadores talentosos e usavam a fábrica como fachada. Eles chamavam os jogadores e diziam: olha, eu vou te pagar tanto para você vir jogar aqui no meu time e você não precisa trabalhar na fábrica, mas se alguém te perguntar, você trabalha na fábrica. E ele inscrevia o cara lá como funcionário, pagava como se fosse pela fábrica, mas era para jogar. Isso acabou despertando uma discussão entre a direção daquele campeonato inglês, que naquela época era o FA Cup. O FA Cup era disputado na época, então houve toda uma discussão sobre as regras e Fergus Suter defendeu que os jogadores deveriam ser profissionalizados. Afinal de contas, eles eram operários, eles não tinham a mesma vida que os lords da época, porque o campeonato era disputado pela elite. Enquanto a elite tinha tempo de descansar, comer as melhores comidas, não precisava acordar cedo para ir para os jogos, os funcionários das fábricas eles tinham que acordar muito cedo, já estavam cansados da rotina de trabalho de uma fábrica e chegavam cansados nos jogos. E se você gosta de séries e filmes, e se você gosta de cinema, eu aconselho você a parar o que você está fazendo agora, vai lá no Google rapidinho e digita assim: filmes anos 90. É uma seleção de filmes que vai aparecer para você assistir durante essa quarentena. E os anos 90, para mim, foram os mais produtivos do cinema. Olha só os filmes que nós temos nessa lista. Nós temos Esqueceram de Mim, Pulp Fiction, Clube da Luta, Edward Mãos de Tesoura, Forrest Gump, Sexto Sentido, Jurassic Park, Matrix. Eu estou falando apenas de filmes que foram lançados entre 1990 e 1999, a década de 90, que para mim é um marco para o cinema mundial. Nós ainda temos nessa lista Uma Linda Mulher, O Silêncio dos Inocentes, O Meu Primeiro Beijo,
Beleza Americana, O Resgate do Soldado Ryan, Ghost, A Lista de Schindler, Um Sonho de Liberdade. São filmes que não acabam mais. Olha, eu vou dizer pra você, se você for agora no Google e digitar filmes anos 90, essa lista que vai aparecer pra você é uma ótima lista pra você passar o seu tempo durante a quarentena. Ainda não acabou. Tem os Batutinhas, Debbie Lloyd, Homens de Preto, Mudança de Hábito, A Espera de um Milagre, Bruxas de Blair, Jumanji, que fez tanto sucesso, American Pie, Entrevista com o Vampiro, Velocidade Máxima. Enfim, é uma seleção de filmes. Para mim, eu acho que os mais marcantes da era Disney estão nessa seleção aqui, porque desses filmes mais marcantes da era Disney, nós tivemos nos anos 90, em 94, O Rei Leão, que foi um marco dos filmes da Disney, que é sucesso até hoje, e Toy Story, que foi o primeiro filme 3D da Disney, foi um dos primeiros filmes 3D do cinema, e realmente, com a sua quarta longa-metragem, que foi lançada ano passado, deixou todos com o coração bem aquecido, né? É uma história fantástica, realmente a Disney sabe como contar essas histórias. Tem ainda o Máscara, Matilda, Uma Babá Quase Perfeita, enfim. Corre lá, filmes anos 90, digita no Google, filmes anos 90, você vai ver que seleção incrível de clássicos que foram lançados nos anos 90. A Outra História Americana, O Quinto Elemento, realmente uma seleção incrível de filmes. E você vai assistir, quer ver? Olha, dessa lista aqui, filmes que eu já assisti durante a quarentena, quer ver aqui, ó? Eu vou pegar pra vocês. Sonho de Liberdade. Assisti Sonho de Liberdade com a minha esposa semana passada, e ela estava um pouco relutante para assistir porque ela achou que o filme não ia ser tão bom, por ser um filme mais antigo. E eu vou dizer pra vocês, eu já assisti esse filme diversas vezes quando era criança, sempre achei um filme fantástico. E quando a gente assistiu junto, foi uma experiência incrível. Te traz uma mentalidade também muito diferente. O filme conta a história de um bancário que foi preso pelo assassinato da sua esposa, e ele conhece, dentro da cadeia, aquele que viria a ser o seu melhor amigo. Enfim, eles acabam tendo uma amizade muito grande. O Andy Dufresne, que é o personagem principal do filme, e o Red, que é o segundo personagem principal do filme, né, que é o coadjuvante, que é o Morgan Freeman. E agora nós vamos para a parte final do nosso programa de hoje, do Reticências. Espero que vocês estejam gostando desse formato de podcast, uma coisa diferente, entretenimento. Acho que é muito válido nesse mundo que a gente vive hoje e com bastante informação. A gente falou de série, The English Game, corre lá na Netflix para assistir. Cinema dos anos 90, um filme que eu recomendo dessa lista que eu passei para vocês. Um Sonho de Liberdade, realmente é um filme incrível. E agora a nossa dica de livro. Enquanto eu dou um gole aqui no meu café, eu quero falar para vocês de um livro que eu li em 2017 que eu achei incrível. Ok? Eu sempre gostei muito de astrofísica e dos estudos científicos sobre o universo, e sempre tive muita dificuldade na leitura de alguns materiais por serem pesados e cansativos. Então eu encontrei esse livro aqui à venda numa livraria lá no Brasil e acabei comprando esse livro. E achei fantástico. Astrofísica para Apressados, do Dr. Neil deGrasse Tyson, que é uma unanimidade em astrofísica, é muito conhecido nos Estados Unidos e no mundo, participa de muitos talk shows. Se você quer conhecer ele um pouco melhor, corre para o YouTube e digita lá Neil deGrasse Tyson legendado, e você vai ver as palestras que ele dá, a participação dele em talk shows, vai ver algumas respostas engraçadas que ele deu para alguns terraplanistas. Enfim, esse livro foi lançado em 2017, ele ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos da Times e da Amazon. Vamos falar um pouco mais sobre esse livro. O livro Astrofísica para Apressados, ele foi escrito como um guia para quem tem vontade de aprender sobre ciência e astrofísica
se interessa pelo assunto, mas acaba tendo pouco tempo e não consegue ler livros mais grossos, estudos científicos mais pesados, que acabam dificultando um pouco até mesmo o aprendizado. Às vezes você tem uma rotina com pouco tempo, muita coisa para fazer, e aí um livro muito científico acaba te tirando a vontade de ler o livro. Nesse livro aqui, o autor aborda os principais temas de uma forma clara e sucinta, e ele traduz o cosmos numa obra organizada em capítulos enxutos escritos para quem tem pressa, ou seja, ele oferece conhecimento fundamental sobre todas as principais ideias e descobertas relacionadas ao universo. Neil deGrasse Tyson, como eu falei, ele é um astrofísico. Ele hoje é o astrofísico do Museu Americano de História Natural de Nova York, o mais famoso e mais conhecido do mundo. Ele também é diretor do Planetário Hayden e ele é formado na prestigiosa Bronx High School of Science, tem bacharelado em Física em Harvard e doutorado em Astrofísica em Columbia. Hoje ele mora atualmente em Manhattan com a família. Neil deGrasse Tyson também fez participações na sitcom americana The Big Bang Theory, aparecendo em alguns episódios, que é uma série também muito engraçada e muito legal, tem todas as temporadas da Netflix. É isso, esse foi o Reticências de hoje. Eu sou o Josias França, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.